Capítulo 5. A pós-modernidade. O caso Nietzsche. Para começar, uma observação sobre terminologia. Na filosofia contemporânea, adquiriu-se o hábito de chamar de pós-modernas as ideias que, a partir dos meados do século XIX, se empenharam para fazer a crítica do humanismo moderno, e, em especial, da filosofia das luzes. Do mesmo modo que esta rompeu com grandes cosmologias da antiguidade e inaugurou uma crítica da religião, os pós-modernos vão atacar duas das mais importantes convicções que animavam os modernos do século XVII ao XIX. Aquela segundo a qual o ser humano seria o centro do mundo, o princípio de todos os valores morais e políticos. Aquela que considera a razão um formidável poder libertador, e que, graças ao progresso das luzes, seremos, enfim, mais livres e mais felizes. A filosofia pós-moderna vai contestar esses dois postulados. Ela será, pois, ao mesmo tempo, crítica do humanismo e crítica do racionalismo. Sem sombra de dúvida, é em Nietzsche que ela vai atingir seu ponto culminante. Por outro lado, qualquer que seja a nossa posição, e você verá que é possível fazer restrições a Nietzsche, o radicalismo é até mesmo a violência de seus ataques contra o racionalismo, e o humanismo só se igualam à genialidade com que ele soube apresentá-los. Mas, afinal, por que essa necessidade de desconstruir, como dirá Heidegger, um grande filósofo contemporâneo, o que o humanismo moderno teve tanto trabalho para construir? Por que, mais uma vez, passar de uma visão de mundo a outra? Por que motivos as luzes vão ser vistas como insuficientes e ilusórias, que as razões vão levar a nova filosofia a querer ir mais longe? Se nos ativermos ao essencial, a resposta será breve. Como vimos, a filosofia moderna destituiu o cosmos e criticou as autoridades religiosas, substituindo-as pela razão e pela liberdade humana, pelo ideal democrático e humanista de valores morais construídos sobre a humanidade do homem, sobre o que constituía sua diferença específica em relação a todas as outras criaturas, a começar pelo animal. Mas, como você se lembra, isso foi feito com base numa dúvida radical, a mesma dúvida que Descartes apresentou em suas obras, quer dizer, com base numa verdadeira sacralização do espírito crítico, numa liberdade de pensamento que chega a fazer tábula rasa de todas as heranças passadas, de todas as tradições. A própria ciência inspirou-se totalmente nesse princípio, de modo que, desde então, nada a detém na sua busca da verdade. Ora, foi isso que os modernos não avaliaram plenamente. Como o aprendiz de feiticeiro que desencadeia forças que logo fugirão ao seu controle, Descartes e os filósofos das luzes também libertaram um espírito, o espírito crítico, que, posto em ação, não pode ser detido. Ele é como um ácido que corrói os materiais em que toca, mesmo que se tente pará-lo, jogando-lhe água. A razão e os ideais humanistas não se sustentarão, de modo que o mundo intelectual, por eles edificado, vai finalmente ser vítima dos próprios princípios nos quais repousava. Sejamos um pouco mais precisos. A ciência moderna, o fruto do espírito crítico e da dúvida metodológica, destruiu as cosmologias e enfraqueceu consideravelmente, pelo menos no primeiro momento, as bases da autoridade religiosa. É um fato. Por isso, como vimos no fim do capítulo anterior, o humanismo não chegou a destruir inteiramente uma estrutura religiosa fundamental. Muito pelo contrário. A do além, oposta à deste mundo, a do paraíso, oposta à realidade terrestre, ou, se você preferir, a do ideal, oposto à realidade. Eis porque, aos olhos de Nietzsche, quando nossos republicanos herdeiros das luzes se dizem ateus, ou mesmo materialistas, na verdade permanecem crentes, naturalmente por não rezarem a Deus, mas porque não deixam de venerar quimeras, já que continuam a acreditar que alguns valores são superiores à vida, que o real deve ser julgado em nome do ideal, que é necessário transformá-lo para moldá-lo aos ideais superiores, os direitos do homem, a ciência, a razão, a democracia, o socialismo, a igualdade de oportunidades, etc. Ora, essa visão das coisas é fundamentalmente herdeira da teologia,
mesmo e especialmente quando não se dá conta disso, e sequer revolucionária ou irreligiosa. Em resumo, aos olhos dos pós-modernos, e particularmente de Nietzsche, o humanismo das luzes, sem perceber, permanece prisioneiro das estruturas essenciais da religião que ele rechaçou, no ponto mesmo em que supõe tê-las ultrapassado. Eis porque, de algum modo, será necessário dirigir-lhe as críticas que ele havia desencadeado contra os outros partidários das cosmologias antigas ou dos pensamentos religiosos. No prefácio de Ecce Homo, um dos seus raros livros em forma de confissões, Nietzsche descreveu sua atitude filosófica em termos que marcam perfeitamente a ruptura que estabelece com o humanismo moderno. Este afirmava reiteradamente sua crença no progresso, sua convicção de que a difusão de crenças e das técnicas iria produzir dias melhores, que a história e a política deveriam ser guiadas por um ideal ou utopia que permitiria tornar a humanidade mais respeitosa em relação a si mesma. Temos aqui exatamente o tipo de crença, de religiosidade sem Deus, ou como diz Nietzsche em seu vocabulário bastante peculiar, de ídolos, que pretende desconstruir, filosofando com um martelo. Vamos ouvi-lo, e aí ele cita Nietzsche. Melhorar a humanidade? Eis a última coisa que eu prometeria. Não esperem de mim que eu erija novos ídolos, que os antigos aprendam antes quanto custa ter pés de barro. Derrubar ídolos, é assim que chamo todos os ideais, esse é meu verdadeiro ofício. É inventando a mentira de um mundo ideal que se tira o valor da realidade, sua significação, sua veracidade. A mentira do ideal foi até agora a maldição que pesou sobre a realidade. A própria humanidade se tornou mentirosa e falsa. Até o mais fundo de seus instintos, até a adoração dos valores opostos àqueles, poderiam lhe garantir um belo crescimento, um futuro. Para de citar Nietzsche. Não se trata, pois, de reconstruir um mundo humano, um reino dos fins, onde os homens seriam finalmente iguais em dignidade, como Kant e os republicanos queriam. Na opinião dos pós-modernos, a democracia, qualquer que seja o conteúdo que lhe dermos, não é senão uma nova ilusão religiosa, entre outras, e mesmo uma das piores, já que ela se dissimula frequentemente sob a aparência de uma ruptura com o mundo religioso, habitualmente declarando-se laica. Nietzsche retoma esse tema e, de modo mais claro possível, como exemplo, entre muitos, na passagem do seu livro intitulado Além do Bem e do Mal, e cita Nietzsche, o livro. Nós que reivindicamos uma outra fé, nós que consideramos a tendência democrática não apenas como uma forma degenerada da organização política, mas como uma forma decadente e diminuída da humanidade, que ela reduz à mediocridade e cujo valor ela diminui. Onde depositaremos nossas esperanças? Em todo caso, não na democracia, é absurdo tentar negá-lo. Nietzsche é o contrário de um democrata, e infelizmente não é por acaso que ele foi considerado pelos nazistas um de seus inspiradores. Contudo, se quisermos compreendê-lo, antes de julgá-lo, é preciso ir além, muito além mesmo, e particularmente no seguinte aspecto. Ele se detesta os ideais. Se ele detesta os ideais como tais, se quer quebrar os ídolos com o seu martelo filosófico, é porque, para ele, todos provêm de uma negação da vida, daquilo que ele chama de niilismo. Antes de avançar por sua obra, é essencial que você tenha uma ideia dessa noção central na construção das utopias morais e políticas modernas. Nietzsche pensa que todos os ideais, explicitamente religiosos ou não, de direita ou de esquerda, conservadores ou progressistas, espiritualistas ou materialistas, possuem a mesma estrutura, a mesma finalidade. Fundamentalmente, eles partem, como lhe expliquei, de uma estrutura teológica, já que se trata sempre de inventar um além melhor do que este mundo, de imaginar valores que pretensamente superiores e exteriores à vida, ou, no jargão dos filósofos, de valores transcendentes. Ora, para Nietzsche,
Tal invenção é sempre secretamente, é claro, motivada por más intenções. Seu verdadeiro objetivo não é ajudar a humanidade, mas apenas conseguir julgar e finalmente condenar a própria vida, negar o verdadeiro real em nome de falsas realidades, em lugar de assumi-la e aceitá-la tal como é. É essa negação do real, em nome de um ideal que Nietzsche chama de niilismo, como se, graças a essa ficção de pretensos ideais e utopias, nos situássemos fora da realidade, fora da vida, ao passo que o pensamento nietzschiano, seu ponto extremo, é que não há transcendência, que todo juízo é um sintoma, uma emanação da vida que faz parte da vida e nunca se situa fora dela. Essa é a tese central do pensamento de Nietzsche, e se você compreender bem, nada o impedirá de lê-lo. Não existe nada fora da realidade da vida, nem acima, nem abaixo, nem no céu, nem no inferno. E todos os célebres ideais da política, da moral, da religião são apenas ídolos, inchaços metafísicos, ficções, que não visam nada a não ser fugir da vida antes de se voltar contra ela. É sempre o que fazemos quando julgamos a realidade em nome do ideal, como se ele fosse transcendente, exterior a ela, enquanto tudo lhe é, do princípio ao fim, sem a menor sobra, imanente. Vamos voltar a essa ideia, examiná-la com precisão, oferecer exemplos concretos para que você compreenda bem, pois ela não é fácil, mas, de início, você já pode perceber por que a filosofia pós-moderna inevitavelmente iria criticar a dos modernos, ainda muito marcada pelo gosto das utopias religiosas. Poderíamos dizer que os modernos são como um regador regado. Eles inventam o espírito crítico, a dúvida e a razão lúcida, e todos esses ingredientes essenciais à filosofia deles se voltam contra eles. Os principais pensadores pós-modernos, Nietzsche, certamente, mas ainda, pelo menos em parte, Marx e Freud, vão ser justamente definidos como filósofos da suspeita. O fim da filosofia agora é desconstruir as ilusões que embalaram o humanismo clássico. Os filósofos da suspeita são os pensadores que adotam como princípio de análise o pressentimento de que há sempre por trás das crenças tradicionais, por trás dos velhos e bons valores, que se pretendem nobres, puros e transcendentes, interesses escuros, escolhas inconscientes, verdades mais profundas e, frequentemente, inconfessáveis. Como psicanalista que procura buscar compreender o inconsciente por trás dos sintomas de seu paciente, o filósofo pós-moderno aprende, antes de qualquer outra coisa, a desconfiar das evidências primeiras, das ideias prontas, para ver o que há por trás, por baixo de viés, se for preciso, a fim de detectar preconceitos dissimulados, que os fundamentam em última instância. Eis porque Nietzsche não gosta das grandes avenidas nem dos consensos. Ele prefere os atalhos, as margens e os sujeitos que se zangam. No fundo, como os pais fundadores da arte contemporânea, como Picasso na pintura e Schoenberg na música, Nietzsche é um vanguardista, alguém que pretende, acima de tudo, inovar, fazer tábula rasa do passado. O que vai caracterizar com perfeição o ambiente pós-moderno é o lado irreverente, o estar enjoado dos bons sentimentos, dos valores burgueses, seguros de si e bem estabelecidos. Curvamo-nos diante da verdade científica, da razão, da moral de Kant, da democracia, do socialismo, da república. Que não seja por isso. Os vanguardistas, Nietzsche à frente, vão se empenhar em quebrar tudo para desvendar diante do mundo o que se esconde por trás. Eles têm, por assim dizer, um lado pouco hooligan, em versão mais culta. Tanto mais audacioso quanto, para eles, o humanismo perdeu todos os poderes de destruição e de criação que ainda possuía na origem. Quando quebrava os ídolos da cosmologia grega ou da religião cristã, antes, se ouso dizer, de, por sua vez, aburguesar-se.
Isso também explicará o radicalismo, a brutalidade e mesmo os terríveis desvarios da pós-modernidade filosófica. Sim, é preciso que se diga tranquilamente sem polemizar. Não foi por acaso que Nietzsche foi o pensador fetiche dos nazistas. Tampouco que Marx se tornou dos stalinistas e dos maoístas. Nem por isso o pensamento de Nietzsche, às vezes insuportável, deixa de ser genial, tão abrasivo quanto possível. Podemos não partilhar suas ideias, podemos até detestá-las, mas, depois dele, não podemos mais pensar como antes, o que é a marca incontestável do gênio. Para lhe expor os principais motivos de sua filosofia, vou me apoiar mais uma vez nos três grandes eixos aos quais você já se habituou: teoria, praxis e doutrina da salvação. Alguns especialistas em Nietzsche, ou que se pensam como tais, não deixarão de afirmar que é absurdo querer encontrar alguma coisa semelhante a uma teoria nele, que foi, por excelência, acabo, aliás, de lhe dizer porque, o espancador de racionalismo, o crítico incansável de toda vontade da verdade, vontade de verdade. Num pensador que sempre caçoou do que chamava de homem teórico, filósofo ou cientista, animado pela paixão do conhecimento. Parecerá mais ainda sacrilégio aos nietzschianos ortodoxos, pois essa estranha espécie que teria feito Nietzsche rir muito existe. Falar a respeito de uma moral, quando Nietzsche sempre se autodenominou imoralista, de uma sabedoria tal e a respeito de quem as pessoas têm o prazer de lembrar que morreu louco. E o que dizer de uma doutrina da salvação no pensador da morte de Deus, num filósofo que teve a audácia de se comparar ao anticristo e de zombar explicitamente de qualquer espécie de espiritualidade? Dou-lhe novamente este conselho: não ouça tudo o que lhe dizem e julgue antes por si mesmos. Leia as obras de Nietzsche. Sugiro que comece por Crepúsculo dos Ídolos, e especialmente pelo pequeno capítulo intitulado O Problema de Sócrates, do qual lhe falarei adiante. Compare as diferentes interpretações, depois forme sua própria opinião. Apesar disso, vou lhe contar um segredo que com certeza é uma evidência que salta aos olhos do primeiro leitor que aparece. Não encontramos em Nietzsche uma teoria, uma praxis e uma doutrina da salvação, no sentido em que encontramos nos estoicos, nos cristãos ou mesmo em Descartes, Rousseau e Kant. Nietzsche é o que chamamos de genealogista. É assim que ele próprio se designava, um desconstrutivista, alguém que passou a vida dando surras nas ilusões da tradição filosófica, o que não escapa a ninguém. Isso significa que não encontramos em sua obra um pensamento que pudesse ocupar o lugar das ideias antigas, que substituísse os ídolos da metafísica tradicional. Evidentemente que não. E como você vai ver, Nietzsche não desconstrói a cosmologia grega, o cristianismo ou a filosofia das luzes pelo simples prazer de negar ou destruir, mas para abrir espaço a pensamentos novos, radicais, que vão efetivamente construir, embora sem sentido inédito, uma teoria, uma praxis e até mesmo um pensamento da salvação de novo gênero. Apesar disso, ele continua sendo um filósofo. Analisaremos com atenção, sem nos deixar impressionar por inúteis advertências, retomando nossos três eixos: teoria, praxis, doutrina da salvação, para ver o que Nietzsche pôde inventar de novo em lugar e na situação delas, para modificá-las de dentro para fora.